Olá pessoal, tudo bem? Como vão? Aqui professor Mário Vitor, Geografia. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre a representação geográfica aplicada. Vamos falar sobre a arte, a técnica, os elementos, sobre a cartografia. Um tema esse tão sensível e cobrado para os estudantes aí da primeira série do ensino médio, né? Principalmente quando a gente fala de PAS 1. A cartografia ela tem a capacidade de ser cobrada recorrentemente ao longo das três séries, dos três PAS, mas o PAS 1 é onde ela tem uma abrangência maior, ela tem onde uma aplicabilidade maior. A questão é que a gente nunca sabe como que a universidade vai cobrar esse conteúdo, né? Ela também está presente nos vestibulares tradicionais, nos principais exames, assim como também de forma regular ao longo da primeira série do ensino médio. Então essa aula ela vai visar aí dar esse reforço para que vocês, estudantes, possam ter uma maior capacidade de compreensão. Legal? Vamos nessa. Então, nós vamos falar sobre a cartografia, a história da cartografia, a aplicação que ela tem no mundo real, isso considerando toda a percepção do desenvolvimento ao longo da humanidade, das civilizações, etc. Desde a antiguidade, passando pelas grandes navegações, ela tem uma abrangência muito forte na história do próprio homem, né? Porque a gente tem registros desde a argila, pergaminhos, nas rochas, das civilizações mais antigas, né? Então, assim, 2.000, quase 3.000 anos atrás, a gente tem essa datação relacionada aos registros, né? Lá no Egito Antigo, a gente tem materiais nesse sentido que estabelecem rotas comerciais, rotas militares. Na Idade Média, símbolos religiosos, a relação dos próprios mapas medievais, né? E aí já puxando para as grandes navegações, aí toda a carta náutica marítima, aí desempenhada principalmente por portugueses e espanhóis que dominaram as embarcações, a navegabilidade, passando depois por todos os outros países que ali no contexto das grandes navegações tiveram relevância, né? E aí nos dias de hoje, nos dias atuais, quem que nunca aqui pediu um lanche por aplicativo, quem nunca aqui pediu um carro por aplicativo, né? Uber, iFood, etc., que fazem uso do ponto de vista tecnológico, digital, relacionado ao mapeamento, né? Então, isso no clique no celular, com o uso, a utilização da internet, a gente consegue entender perfeitamente aí a aplicação que se tem dentro da importância da cartografia. Legal? E a cartografia, pessoal, a mais moderna, ela só pode ser utilizada porque a gente tem aí os sistemas de informação geográfica, a gente tem o sensoriamento remoto. E afinal de contas, o que é isso? O que é esse sensoriamento remoto, esse sensor remoto? O que é isso? Então, sensoriamento remoto é uma tecnologia que vai permitir a obtenção de informações sobre a superfície terrestre sem ter aquele contato físico direto, usando satélites. Hoje em dia, drones fazem esse papel muito forte. Eu tenho, por exemplo, dois grandes amigos meus que eles eram professores e saíram da sala de aula e hoje eles se dedicam única e exclusivamente a uma atividade, que eles são pilotos de drones para a produção agrícola, a produção rural. Eles saíram da cidade, do meio urbano, hoje eles moram no meio rural e eles ganham a vida aí muito bem, diga-se de passagem, eles ganham a vida deles fazendo aí mapeamento através de drones. Por que isso? Porque eles têm uma capacidade, uma facilidade, por exemplo, de identificar áreas que possam ser mais agricultáveis do que outras. Eles podem localizar, por exemplo, nascentes de rios, eles podem localizar perfis de solos que tenham uma maior ou menor disponibilidade dentro da agricultura e com isso trazer ali melhores rendimentos, produções, escoamentos para aquela propriedade. Aqui estou dando só um exemplo, né,
como é que ela pode ser definida. Então, é mais ou menos isso que os amigos aqui analisam todos os dias aqui. Então, isso é o sensoramento remoto. Então, é uma tecnologia que permite essa obtenção de informações, né? E aí, o que são SIGs, esses sistemas de informação geográfica? Esses SIGs, eles são dados especiais, eles são informações para análise, e dessas análises você toma decisões. Você tem, então, softwares hoje que são amplamente utilizados como sistema de informação geográfica. O QGIS, eu já até trabalhei com o QGIS, ele tem essa capacidade, né? Por exemplo, ele consegue fazer um tratamento muito forte, o QGIS ele consegue fazer um tratamento muito forte em camadas para que você possa ter algum tipo de aplicação em algum estudo específico. Por exemplo, eu trabalhei um tempo com o transporte público. Então, o transporte público, ele precisava ser, os ônibus, eles precisavam passar por um realinhamento entre o itinerário deles, né? E aí a gente analisava isso através de SIG, e aí representando pelo o software QGIS, e aí eu tinha uma camada relacionada ao itinerário em si, que era disponibilizado pela empresa de ônibus. Daí eu tinha uma outra camada realizada que era sobre a urbanização, o plano diretor de ordenamento territorial que a gente tem aqui, por exemplo, no Distrito Federal. E aí eu ia sobrepondo várias as plantas do relevo que a gente tem, e eu botando plantas camadas sobre camadas, a fim de estabelecer um entendimento, uma análise espacial, uma análise do espaço, para que se pudesse ter algum tipo de aplicação governamental ali naquela região. E aí está aí o uso eficiente, eficaz, no caso de uma plataforma dessa como o QGIS. Isso falando do ponto de vista do SIG. Então, eu posso ter eu posso ter uma infinidade de aplicações ali. Eu posso trabalhar com vegetação, eu posso trabalhar com a própria população, eu posso trabalhar com vários tipos de temas específicos relacionados a esse sistema, que vai me informar geograficamente o que está acontecendo dentro daquela área, dentro daquele espaço. Juntar um com o outro, eu tenho duas baitas ferramentas incríveis para a análise e o entendimento do espaço como um todo. Legal? Pessoal, é muito comum uma questãozinha, um certo ou errado, alguma coisa nesse sentido, quando a gente fala de cartografia e a gente fala de projeção cartográfica. Olha o nome, projeção cartográfica. Cartografia é a arte de elaborar e desenvolver mapas. Legal? Quando a gente está falando de projeções cartográficas, a gente está falando a forma como a gente vai projetar aquela representação. Então aqui eu tenho uma projeção, eu tenho um globo, um pequeno globo terrestre, eu tenho uma forma aqui de representar. Eu poderia trazer um mapa, poderia trazer outra forma de representação. E aqui a gente tem algumas das principais, as mais cobradas projeções nas universidades, né? Principalmente na UNB. Então está aqui, projetar significa planificar a superfície curva do planeta, o que sempre gera alguma distorção em alguma área, forma, distância ou ângulo. Não existe projeção perfeita. Pessoal, é muito importante que vocês entendam isso. Não existe uma projeção que seja 100% perfeita. Professor, por que que não existe? Porque todas as projeções, a forma como a gente vai projetar alguma coisa, ela sempre vai te trazer algum nível de distorção. E essas distorções, elas são propositais, porque ela vai privilegiar uma área comum, não todas as áreas comuns. E se for contemplar todas as áreas comuns, como por exemplo o globo terrestre, ele vai ter também as distorções. Vamos perceber como é que funciona os principais deles. Por exemplo, se eu pegar a projeção cilíndrica de Mercator, essa projeção ela é muito antiga e muito utilizada. Olha lá, ela preserva ângulos e formas locais. A ideia é para a navegação. Ele distorce as áreas nas regiões polares. Olha lá as regiões polares. Legal? Regiões de grandes, altíssimas latitudes. Elas são distorcidas.
Por exemplo, a Groenlândia parece maior que a África. Groenlândia parece maior que a África. E não é, né? É falso isso. Quando eu falo da projeção cônica, é como se eu estivesse querendo botar um cone dentro do globo. Imagina minha mão aqui, um cone. Botei aqui um cone. Olha o que fica em evidência. Essa parte de baixo, ao sul do planeta. Né? E se eu for por baixo, é a mesma coisa. Se eu botar aqui um cone, deixa eu tirar aqui essa pecinha aqui. Se eu botar aqui um cone, olha lá, eu quero privilegiar a parte de cima do planeta. Legal? Bom, o que acontece? Na projeção cônica, ela é adequada para as regiões de latitudes médias. O que seria latitudes médias? Seriam essas latitudes aqui, ó, médias. Próximo do Equador é zero, né? Então seriam baixas latitudes, altas latitudes, latitudes médias, latitudes médias. Bacana? Ela preserva bem as distâncias ao longo dos meridianos centrais, usada em mapas de países como Estados Unidos e Rússia. Olha aí que interessante. Em contrapartida também, a gente tem a projeção azimutal, ou também conhecida como a projeção plana. Ela representa o globo a partir de um ponto central. Está aqui, um ponto central aqui, preserva distâncias a partir desse ponto, muito usada em mapas e na bandeira da ONU. Lá na ONU é muito comum a gente ter essa projeção azimutal. Legal? Então eu tenho aqui já 3 grandes projeções cartográficas que são amplamente utilizadas. E a gente tem esses sistemas de projeção. Como é que funciona esses sistemas de projeção? Então, além do tipo de superfície, se ela é cilíndrica, se ela é cônica, se ela é plana, ainda vou ter um sistema de projeção, que são classificados aí em 4 grandes formas. A gente tem a primeira, que são as conformes ou ortomórficas. E que é isso? Elas vão preservar os ângulos e formatos locais. Então, a gente tem um exemplo como a projeção de Mercator, que a gente viu anteriormente, como uma projeção dentro desse sistema conforme. A gente tem os equivalentes homolográficas, elas vão preservar áreas proporcionalmente. Exemplo, a projeção de Peters e Gauss, que é uma outra projeção que a gente não trouxe aqui, mas para que vocês possam ter ideia que a aplicação desse sistema vai em cima desse tipo de projeção. A gente tem as equidistantes, elas vão preservar as distâncias corretas a partir de um ou de mais pontos de referência, usadas muito em mapas de aviação e rádio para calcular alcances e rotas. Então está aqui um sistema. Outro sistema, UTM, Universal Transverse Mercator, que é a divisão da Terra em 60 fusos de 6 graus. É o sistema oficial brasileiro IBGE e a base GPS para a cartografia militar. Então está aqui, sendo que, pessoal, esses 3 aqui, o sistema UTM nem tanto, mas os 3 aqui, eles são bem cobrados aí nos principais exames. E aqui a gente tem a leitura cartográfica. Como é que é isso, pessoal? A leitura cartográfica é a forma como a gente lê um mapa. O mapa ele precisa ser lido, ele precisa ser entendido, ele precisa ser compreendido. E para eu fazer esse entendimento, essa leitura, eu preciso dominar e entender uns caras chamados elementos, elementos do mapa. Todo mapa ele vai possuir os seus elementos que são capazes de interpretação. Então a gente precisa interpretar o mapa para que esse mapa ele tenha um sentido, ele tenha uma confiança, uma confiabilidade naquilo que ele está querendo ser, é, do que ele quer trabalhar, do que ele quer informar. Se eu quero, por exemplo, ter um tipo de mapa que vai falar sobre a população brasileira, eu preciso de um mapa chamado demográfico, de demografia. E aí eu preciso ter os elementos que lá estão. Eu quero saber da relação climática, mapa climático, e eu preciso ter uma conexão com esse mapa, eu preciso entender, eu preciso ler, fazer a leitura. E aí, a primeira grande fonte elemento, o primeiro grande elemento do mapa, a gente vai ser o título, a fonte é outro elemento, gente, desculpa. O primeiro grande
o primeiro grande fator, o primeiro grande elemento do mapa é o título, ou seja, ele vai informar do que se trata aquele mapa, ele vai ser o primeiro elemento a ser lido para esse entendimento, né? É um mapa sobre o clima de Brasília, um mapa sobre a economia do Brasil. Então tá aí o título, quanto que ele é importante. Depois a gente tem um outro elemento que é fundamental, que é a legenda. O que é a legenda? A legenda é no mapa que vai explicar ali dentro de símbolos, de cores, de símbolos ali, as convenções utilizadas para que aquele mapa seja compreensivo de acordo com o título que está me referindo ali, mas eu preciso saber o que esse mapa com esse título, o que ele quer me informar. O cara responsável por isso é a legenda. A gente tem a rosa dos ventos ou a orientação. Como é que funciona isso? No mapa, ele precisa ter o sentido do norte. Quando ele não vem com a rosa dos ventos, que é difícil vir, geralmente o mapa vem com o N de norte, porque através do norte você consegue localizar os outros pontos cardeais ou pontos colaterais daquele mapa. Então, ele vai indicar ali a orientação em relação a esses pontos geográficos essenciais para a navegação, para a localização. Então, o mapa precisa ter esse elemento chamado de rosa dos ventos ou o norte, a orientação. A gente tem um outro elemento que é a escala. A escala é uma relação de proporção entre a realidade e o que está sendo representado. Vou fazer uma pergunta para vocês. Esse carinha aqui é uma representação. Eu estou representando quem aqui? O nosso planeta Terra, não é verdade? E aí eu estou representando o planeta Terra. Olha que pergunta eu vou fazer para vocês. Que pergunta boba. Olha lá. O planeta Terra, ele é desse tamanho que está aqui? É claro que não. O planeta não é desse tamanho. Mas esse cara aqui, eu estou trazendo uma representação. Bom, a escala é a que vai definir a quantidade de vezes que o planeta Terra, o de verdade, foi reduzido para chegar até aqui. Legal? Então, no mapa, sempre vai ter a escala, que vai estabelecer a relação entre a representação e a relação entre a realidade. É muito comum a gente observar os meninos, as meninas também, claro, mas muito comum mais os meninos fazerem coleção de carrinho. Então eu tenho lá carrinhos clássicos, carros clássicos, né? Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, essa coisa toda, modelos que são raríssimos, e às vezes é comum a gente achar coleções desses carrinhos, coleções de brinquedo, miniatura. A pergunta é, aquele carrinho em miniatura, ele tem uma portinha maior do que a outra? Um pneu maior do que o outro? Ele tem as rodas uma maior do que a outra ou eles têm proporcionalmente tudo igual? É proporcionalmente tudo igual, né? E quantas vezes aquele carrinho foi diminuído para chegar naquele tamanho em comparação ao carro de verdade, a realidade? Foi diminuído uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes? Olha aí que interessante. Então a escala, ela vai estabelecer essa relação entre a distância no mapa e a distância real, entre a representação e a realidade. E essa escala, ela pode vir de duas maneiras, que a gente vai ver à frente. Ela pode vir na maneira de uma escala gráfica ou de uma escala numérica. Joia? A gente tem as coordenadas geográficas. O que são as coordenadas geográficas? É o cruzamento entre a latitude e a longitude, sendo representado pelos paralelos e os meridianos. Então, cruzou um paralelo com o meridiano, cruzou a latitude com a longitude, a gente tem uma coordenada geográfica. E por último, o último elemento do mapa é a fonte. A fonte ela vai revelar da onde que esse mapa foi produzido, quem produziu esse mapa, qual foi o instituto, o órgão, a universidade, a escola, quem foi o responsável pela produção daquele mapa. Então, da onde vem o mapa, chamamos de fonte. Sendo assim, a gente tem, portanto, a combinação desses caras aqui como os elementos do mapa.
que vocês, como estudantes, têm que estar com muita atenção? É entender que cada um deles vai ter uma função diferente nessa leitura do mapa. Então, jamais vocês podem confundir legenda com Rosa dos Ventos, título com escala, fonte com coordenada. Cada um tem um papel aqui muito importante e cada um desses caras aqui vai estabelecer a conjuntura para a leitura total do mapa, para que esse mapa possa fazer sentido. Ok? Pessoal, aqui eu trouxe para nós aqui um modelinho dos elementos. Então, aqui é um mapa fictício, como de uma cidade chamada Valíria. Mapa geopolítico de Valíria. Olha aí o título. Eu pergunto para vocês, esse mapa tem legenda? Olha lá, a legenda dele. A legenda dele aqui, ó. Tá aqui os símbolos aqui. A convenção seria esses símbolos aqui. A legenda está aqui. Esse mapa tem escala? Olha lá a escalinha dele. Essa escalinha aqui é uma escala gráfica. Legal? E esse carinha aqui é a orientação, o norte. Então, o norte está aqui. O norte está para cá, ele está apontando onde é que está o norte. Se eu quiser saber o sul desse mapa, opa, é só eu vir para cá, porque eu sei que se o norte está aqui em cima, o sul só pode estar aqui embaixo, assim como o leste está aqui e o oeste desse outro lado. E aí eu tenho os pontos colaterais de acordo com os cardeais aqui, porque o norte está sendo revelado para nós. Esse mapa ele não vai ter fonte. Olha aí, propositalmente não se tem fonte para que a gente possa observar a ausência de um desses elementos aqui, como a fonte. Legal? Bacana? Pessoal, e aqui para ficar claro para vocês sobre convenções. O que são as convenções? Convenções cartográficas. Convenções nada mais são do que símbolos, aonde esses símbolos vão ter cores, vão ter padrões, vão ter tamanhos diferentes, e eles são reconhecidos internacionalmente. Ou seja, em qualquer lugar do mundo aonde vocês forem com esse entendimento, vocês poderão adotar a interpretação desse mapa. A forma como vocês estão aprendendo cartografia, leitura de mapa aqui no Brasil, por exemplo, é da mesma forma que se entende em qualquer outro lugar do mundo. Bacana? Então, essas convenções permitem que qualquer pessoa, em qualquer país, possa ler o mapa e ter o mesmo entendimento. Bom, pessoal, aqui a gente vai interpretar agora uma escala. Essa escala aqui são escalas que podem ser gráficas e numéricas. Eu vou começar com a gráfica, que é a mais fácil aqui, ó. Tá vendo esse desenhozinho aqui? Depois esse aqui, depois vem esse, depois vem esse, depois vem... Opa! Ótimo! Eu quero saber um negócio para vocês. Eu quero que vocês considerem até esse finalzinho aqui, ó, do 10 aqui, ó, 10 quilômetros até aqui. Entre 5 e 10 tem quanto de diferença? Quanto de diferença tem entre 5 e 10? Entre 5 e 10 tem 5 de diferença, né? 5, 10. Se houvesse um próximo seguindo essa lógica aqui, ó, só desses dois aqui, qual o próximo número seria? 5, 10, 15. E o próximo seria de quanto? 20. E o próximo? 25. E assim por diante. E daí, professor? O que isso significa? Isso aí significa que a cada 1 centímetro no mapa, a cada 1 centímetro no mapa, vai equivaler a 5 quilômetros na realidade. Por quê? Porque a escala está me falando. Olha lá, 5, 10, se fosse o próximo seria 15, 20. Em contrapartida, aqui desse outro lado aqui, eu vou ter esse desenho aqui, esse aqui, mas ele está me dando um sinal, ó, que é de 10 para 20. Então, qual que seria o próximo aqui? Se tivesse um próximo. Seria de quanto? 30, né? E o outro? 40. E o outro? 50. Qual que é a ideia? Cada centímetro no mapa corresponde a 10 quilômetros na realidade. Ok? Isso é a escala gráfica. E a escala numérica, como é que funciona?
Funciona assim, gente. Na escala gráfica, ela vai funcionar com números. Por exemplo, se eu pegar esse carinha aqui, ó, 1, 2 pontos. Esse número 1 aqui significa aqui o 1 centímetro no mapa. 1 centímetro no mapa, tá aqui, ó. Só que eu estou botando em número, em vez de ter a parte do desenho, a parte gráfica. E se eu botar esse número aqui? 100.000. Como é que funciona isso, gente? 1 para esses 2 pontos, a gente lê assim, para, 1 para 100.000. Aonde 1 centímetro no mapa vai equivaler a 100.000 centímetros na realidade. Eita, professor, e agora? 100 centímetros na realidade. Só que, pessoal, tem uma forma muito tranquila da gente converter centímetro para quilômetro. Eu acho que você já deve ter aprendido, mas nós vamos reforçar aqui. Pessoal, dentro da escala geográfica, existem as unidades de medida, onde a maior unidade seria o quilômetro, o próximo seria o hectômetro, o próximo seria o decâmetro, o próximo seria o metro, depois seria o decímetro, e aí a gente tem o centímetro. Olha lá, a gente tem 100.000 centímetros. Esse 100.000 centímetros, ele está aqui. Legal? E aí eu pergunto para vocês, daqui de centímetro até chegar em quilômetro, a gente passa por quantas casinhas? Quantas unidades? Vamos contar? Uma aqui no decímetro, duas no metro, decâmetro, 3, 4, 5. Então, de centímetro para quilômetro, a gente tem 5 casas. 5 casas. E aí, essas 5 casas, a gente faz da seguinte forma, gente. Olha que fácil. Todas as vezes que a gente quiser sair de centímetro para encontrar o quilômetro, todas as vezes a gente vai dividir. Então, a gente vai criar uma divisão. Sempre uma divisão para a gente poder achar centímetro para quilômetro. E o oposto disso, quando a gente vai querer achar quilômetro para centímetro, a gente sempre vai multiplicar, sempre por 10. Então, a gente sempre vai dividir por 10 e a gente sempre vai multiplicar aqui, esses caras aqui também, por 10. Dessa forma, a gente vai ter uma capacidade para converter centímetro para quilômetro e quilômetro para centímetro. Eu estou revisando isso aqui com vocês, eu tenho certeza que em sala de aula vocês já tenham aprendido esse macetezinho, bem tranquilo de entender. Portanto, aqui, por exemplo, na nossa atividade aqui, nesse modelinho que eu trouxe para vocês, eu tenho quantos zeros aqui, pessoal? Quantos zeros vocês estão contabilizando? 5 zeros, não é? Se eu cortar esses 5 zeros, que está em centímetro, e chegar em quilômetro, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. 1 centímetro no mapa vai corresponder a quantos quilômetros na realidade? Está aqui, pessoal, 1. O que eu fiz aqui? Eu cortei esses zeros. Olha que fácil também. Para a gente chegar se a gente quiser chegar em quilômetros, transformar quilômetros em centímetros, a gente só precisa adicionar 5 zeros, que nem a gente fez aqui, antes de eu cortar. Agora, para eu transformar centímetro em quilômetro, basta eu fazer o inverso, basta eu cortar 5 zeros. Eu vou chegar
aqui no meu quilômetro aqui, ó, no meu quilômetro aqui. Percebam, cada zerinho desse está numa unidade de medida diferente. Legal? Vamos seguindo em frente aqui. Aqui, pessoal, eu tenho uma síntese aqui, um pequeno resuminho daquilo que a gente está falando nesse vídeo: a evolução histórica, o sensoriamento remoto e o SIG, as projeções cartográficas, sistemas de projeção, os elementos do mapa e as escalas. Pronto. Essa combinação desses caras aqui, esse entendimento, é o suficiente para que vocês tenham uma base muito forte para se darem muito bem aí nas provas de vocês. Aqui eu trouxe duas atividades, já com o gabarito. Deem um pause no vídeo, analisem, depois vocês confiram aqui. Tá bom? Deem pause e depois vocês façam a devida análise e a resposta e confiram aqui depois. Deem pause no vídeo aí, galera. Gente, foi um prazer estar com vocês. Obrigado pela atenção. Espero ter esclarecido aí, ajudado um pouco nessa parte de cartografia, de escalas, de sistemas, de projeções. Enfim, fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente.